Olá, eu sou Carla Rodrigues, sou narradora de histórias da cidade de Iguatu. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou uma mulher branca, magra, tenho uma estatura de 1,56 m. Tenho olhos claros, nariz fino e estou usando um batom vermelho. Meu cabelo é castanho na altura do ombro e eu estou usando na cabeça uma faixa dourada. Visto uma blusa preta, regata, com bolinhas brancas e douradas. Do lado esquerdo tem uma rosa de tecido com estampa de onça. Atrás de mim tem uma parede branca e uma renda também branca. Hoje eu vim recontar algumas fábulas que eu ouvi há muito tempo. Vocês já ouviram fábulas? Já ouviram histórias com bichos? Com bichos da fauna brasileira? Pois bem, nossas histórias de hoje têm onça como personagem. E a onça é um animal muito importante na fauna brasileira. E assim como outros bichos, corre risco de extinção. Devido às queimadas, por decorrência da destruição das nossas florestas e da caça ilegal. Apesar de tudo isso, as onças permeiam o imaginário do povo brasileiro. E olha, tem cada pessoa contando história de onça, viu? Que eu não sei não. Cada história do tempo da onça. Vamos chamar essas histórias? Vocês podem me ajudar? Primeiro, a gente faz mão de passarinho. Depois, a gente faz a onda do mar. Em seguida, uma casinha. E por último, um ninho. Vamos chamar as histórias? Minhas mãos são passarinhos que voam pelo alto do céu, por cima do mar. Para casa, para o ninho, para uma história contar. Numa bela tarde ensolarada, estava a passear pela floresta uma raposa. E esta raposa adorava passear e cantarolar. Sol, querido sol, tua luz vem nos aquecer. Brilha em mim tão docemente, pra eu também brilhar. Enquanto passeava, a raposa ouviu uma voz de socorro que vinha de longe. Ela olhou para um lado, procurou do outro, até que ao andar um pouquinho, ela avistou um buraco fundo. E parece que de dentro desse buraco tinha uma onça. Tinha uma onça dentro daquele buraco. E ela pedia que, por favor, dona raposa, me tire daqui. A onça contou para a raposa uma história de sua infância. Diz a onça que a mãe dela fez aquele buraco para protegê-la dos perigos da floresta. E assim ela vinha, colocava comida, dava beijinhos de adeus e voltava numa outra vez. Mas um dia, porque sempre chega um dia, caçaram a mãe da onça. E ela ficou lá, sozinha. Teve que sair às vezes para se alimentar, para tomar um ar fresco, mas voltava com medo para o buraco das coisas que via na floresta e a assustavam. Pois bem, a onça foi crescendo, crescendo, crescendo e não conseguiu mais sair do buraco. E nesse dia ela pediu que, por favor, dona raposa, tire a pedra que estava tampando o buraco para ela sair. E a raposa foi lá, com toda a dificuldade, conseguiu remover a pedra que tapava o buraco. Mas a onça não esperou contar até 3. Ela deu um pulo em cima da raposa e segurou a raposa com todas as garras e dentes. Ela queria comer a carne da raposa, que se debatia nos seus braços e dizia que ela era muito ingrata, muito mal educada, muito mal agradecida e que soltasse ela. Mas
A onça disse: como é que você acredita numa história tola dessa? Vou comer esta raposa, para ela deixar de ser tola. E a raposa se debatia e disse que solte, por favor. Foi aí que a onça olhou para ela e disse: olhe, você acha que o mal se paga com o mal ou se paga com o bem? Então, Dona Raposa, refletindo, viu que do outro lado ia passando um homem. Parecia ser um homem simples. E disse que para as duas irem até lá e perguntarem àquele homem, pois os homens simples têm muita sabedoria. E assim que os dois se aproximaram, o homem fez que ia correr, mas elas disseram que eram de paz e só queria que ele ajudasse a resolver uma questão. O homem, antes de se aproximar, se benzeu várias vezes e disse: pois não. E as duas começaram a tagarelar, falar, e o homem disse: fale uma de cada vez. Não estou entendendo nada. A raposa contou toda a história, tintim por tintim. Não faltou nenhuma parte. E aí, a onça disse: e aí, meu senhor, o bem se paga com o bem ou se paga com o mal? O homem disse assim: depende. Depende? Depende. Depende de quê? Depende do local onde aconteceu toda a história. E assim, a raposa e a onça foram levar o homem até o local para ele verificar tudo. E aí, a onça disse: e aí, meu senhor, já tem a resposta? Eu estou doida para comer esta raposa para ela deixar de ser tola. E o homem disse: depende. Depende? Depende. Depende de quê? Depende da profundidade do buraco. A raposa convenceu a onça a entrar naquele buraco que imediatamente pulou lá dentro. E assim, o homem e a raposa pegaram a pedra e taparam o buraco novamente para que a onça não saísse. A raposa, que antes se tremia todinha, ficou aliviada. Agradeceu ao homem e disse que tinha aprendido muita coisa naquele dia. Eu aprendi que o bem se paga com o bem e o mal se paga com o mal. Mas não foi isso que o homem ensinou, não. E despedindo-se, o homem deixou a lição para a raposa. Olhe, eu ensinei que o bem se paga com o bem e o mal também se paga com o bem. E seguiu o seu caminho. E a raposa pensou que aquele senhor era muito sábio. Seguiu o seu caminho, mais esperta com a onça, e cantarolando: sol, querido sol, tua luz vem nos aquecer. Brilha em mim tão docemente, pra eu também brilhar. Pois é, mas onça é bicho danado e esperto. E aquela onça que ficou lá no buraco não desistiu. Ela insistiu, pelejou, fez de tudo, até que conseguiu novamente sair daquele buraco. Não tinha caçador nenhum que colocasse ela de volta ali. Pois bem, ela queria arquitetar um plano, pois não ficou satisfeita com a raposa. Ela pensava com seus botões para um lado, matutava para o outro, corria daqui, corria para acolá e pensava até que ela teve uma ideia genial. A onça ia se fazer de morta. Pois é, ela queria ver todos os bichos da floresta chorando por ela, no velório dela, lamentando a tristeza da morte da onça. E aí, quando a raposa chegasse para o velório, ela iria agarrá-la com unhas e dentes e comer a saborosa carne da raposa. Pois é, a onça percebeu que vinha voando por ali um pássaro muito fuxiqueiro, e sabia que ele ia contar para todo mundo. Enquanto o pássaro voava por ali, a onça,
Puf! Caiu durinha no chão. E o pássaro voou, olhou, observou e disse: parece que essa onça morreu mesmo. E imediatamente saiu voando e foi dar a notícia para todos da floresta. Mas, ao contrário do que a amiga onça pensava, não teve chororô. Os bichos riam e pulavam e cantavam e diziam: a onça morreu, antes ela do que eu. A onça morreu, a onça morreu. E o macaco pulava de um lado para o outro: a onça morreu, vamos ao velório, a onça morreu. Minha gente, a conversa foi parar lá no ouvido da raposa. Enquanto todos estavam lá no velório, a onça, um olho no peixe e outro no gato, ficou esperando. A raposa chegou de fininho, ficou lá no canto, observou, porque sabia que a onça era muito esperta. E aí ela disse assim: ei, a onça já morreu 3 vezes? O tatu disse: como assim morreu 3 vezes? É porque eu aprendi com a bisavó da avó da minha tataravó que o defunto, antes de morrer, arrota 3 vezes. Não, a onça não morreu 3 vezes. E assim o tatu, correu. Mas a onça, que estava de olhos bem abertos, quando ouviu a conversa, deu um arroto tão grande que toda a bicharada saiu correndo por ali. E a raposa, a essas alturas, estava se acabando de rir daquela onça e disse: como é que você acreditou numa história mentirosa dessas? E saiu pulando para a floresta. A onça ficou danada. Não gostou nada daquela conversa. Pois é, ela resolveu mudar os ares. Queria se mudar, ir para um outro lado da floresta, que ela ficasse em paz. E aí, ela saiu por ali, procurando algum local para construir a sua casa. Só que floresta tem bicho de todo jeito. E acontece que tinha um outro bicho que também estava procurando um local para fazer a sua casa. Era um bode. E o bode lá, matutando, pensando onde que ele iria construir a casa dele. Até que ele encontrou um sítio. Um sítio muito bom. E aí, é aqui mesmo que eu vou construir a minha casinha. Ele roçou todo o sítio, deixou bem limpinho, preparado e saiu para resolver algumas coisas. Foi quando a onça apareceu no mesmo terreno e... um terreno já pronto, maravilha! Ela aproveitou que estava ali, deixou algumas madeiras cortadas lá no local e deu uma saidinha. Quando o bode retornou e viu aquelas madeiras, não pensou outra. Olha, muito bom, hein? Madeiras no ponto. Vou erguer a minha casa. E assim ela fez. Colocou a casa de pé e saiu para se preparar. Só que nesse meio tempo, a onça retornou e viu que a casa estava em pé e disse: que maravilha! Tudo está conspirando ao meu favor. Resolveu então tapar toda aquela casa com taipa. E a casa ficou em pé, novinha. E aí foi que a onça resolveu fazer logo sua mudança. Saiu para buscar as suas coisas, mas quando a onça retornou de mala e cuia, quem era que já estava na casa? O bode. Já estava instalado. Olha, quando ela viu aquilo,
não gostou nada. Os dois se estranharam, brigaram, rosnaram, fizeram de tudo que você possa imaginar. Fizeram o som de todos os bichos da floresta. E aí, depois de muito baterem cabeça, entenderam que o trabalho tinha sido das duas. E aí, elas decidiram morar juntinhas naquela bela casinha. Dividiram todo o serviço da casa e dividiram também o dia da caça. Pois é, quando foi no dia da onça ir caçar, ela demorou muito. Demorou horas caminhando pela floresta. Mas, quando ela retornou para casa, ela trouxe um bode. Jogou o bicho lá no meio do terreiro e foi descansar. Quando o bode viu o seu semelhante lá no meio do terreiro, ficou apavorado. Se tremia todo de medo e queria entender por que a onça tinha feito aquilo. E ele, besta, viu? Amiga da onça. E o bode não gostou nada daquilo, não. Mas, quando foi no dia do bode ir caçar, ele andou por toda a floresta, até que ele encontrou uma onça já abatida por alguns caçadores. Trouxe o bicho com muita dificuldade e jogou lá no meio do terreiro. E saiu para descansar. Quando a amiga onça viu aquilo, ficou toda se tremendo de medo. Não entendia o que estava acontecendo e queria saber como é que o bode tinha matado aquela onça. Eu sei que ele, mesmo se tremendo, preocupado, chegou para o bode e disse: como foi que o senhor matou aquela onça? Bem, o bode disse que foi muito fácil. Eu matei matando, ora. Mas a onça, que ali estava receosa, não acreditou. Olhava de canto de olho, toda arrepiada, e insistiu na pergunta. O bode: tudo bem, eu matei aquela onça com este anel. Sim, pronto, foi assim. O bode ficou... Entendeu? E a onça se tremia todinha. Tá, mas não acreditou e insistiu na pergunta, até que o bode disse: olhe, eu peguei o anel, coloquei no meu dedo, apontei para a onça que caiu durinha da silva no chão. A onça ficou... Ficou lá, no canto dela. Não falou mais nada. Quando foi lá para as tantas da noite, estavam as duas na sala, assistindo, e o bode olhou para a onça e disse: amiga onça. A onça, se tremendo todinha, pulou lá para a porta e disse que, por favor, não faça isso nem de brincadeira. Mas o bode... Se eu aponto o meu dedo para... O bode ficou gargalhando por dentro quando a onça deu um pulo lá para o terreiro. E o bode continuou: se a senhora ficar na minha frente e eu apontar o meu dedo para a senhora, eu sei que a onça chinelou para meio do mato. Não voltou nunca mais. Dizem que ela corre até hoje e que tem medo de qualquer um que aponte o dedo para ela. O bode ficou lá na casa, morando sozinho como ele queria, se balançando numa rede de papo pro ar e bem descansado. Eu sei que tem gente que conta cada história de bicho, cada história de onça, mas, já dizia a minha vozinha,
É melhor não cutucar onça com vara curta. Vocês gostaram das histórias? E que tal vocês recontarem essas histórias? Contarem as fábulas, as histórias de bicho. Vou deixar um desafio para vocês. Que tal vocês pegarem objetos para recontar as histórias e dar vida aos personagens? Vou deixar esse desafio para vocês. Porque essa história entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outra.